Como é lidar com a sua expressão emocional? Será que você fala bem sobre as suas emoções? Você consegue realmente compartilhar com o outro aquilo que mexe com a sua alma, que te emociona, ou que te inspira, ou até que dói, que é difícil para você lidar? Esse lugar que muitas vezes é dito como vulnerável, frágil demais, é um lado que para você é difícil, você tenta esconder, ou é um lado que você acomoda bem dentro de si e se sente à vontade de compartilhar com o outro? O tema desse vídeo é como você lida com a sua expressão emocional. Vamos olhar para isso? O sentir. O sentir, para algumas pessoas, é algo assim fluido. Acontece simplesmente. Pessoa olhando um documentário na televisão, ela se emociona, ela ouvindo uma música, ela tem uma inspiração, ela traz um comentário muito profundo do coração. Já para outras pessoas, esse é um lugar assim bastante difícil de acessar. Talvez desconhecido, gera um desconforto, um pouco de receio até do que pode vir. E aí a gente se depara convivendo com pessoas que têm um jeito único e talvez muito distinto do nosso próprio de lidar com as próprias emoções e de comunicar isso. Então, como que a gente pode estabelecer esse lugar de aprender melhor a reconhecer o que sentimos e gerar esse lugar de empatia e troca, né, com o outro? Porque esse é o grande processo. Quando a gente começa no processo do autoconhecimento, a gente vai se deparar que a gente sente muito. Quantas vezes eu recebi pessoas no consultório que diziam para mim: olha, eu sou uma pessoa extremamente racional, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma constelação porque eu tenho muita dificuldade de sentir. E é incrível, porque essas pessoas, em geral, são aquelas que mais são tocadas emocionalmente, são aquelas que trazem coisas extremamente profundas. Então, isso comprova que todos nós sentimos. Porém, esse lugar do reconhecimento daquilo que me afeta e depois como eu permito revelar isso para o outro. Porque muitas vezes o mostrar um sentimento pode gerar quase uma ideia errônea de que eu estou sendo frágil demais, que eu não estou pronto, que eu estou mostrando uma vulnerabilidade. Isso é uma ideia completamente assim irreal, porque na verdade todo mundo está sentindo, todo mundo está sendo afetado, e quanto mais você permite o seu sensível vir à tona, mais você dá liberdade para que o outro também se humanize, para que o outro também tire um pouco das armaduras, para que o outro também se conecte mais com você. Lidar com a emoção é um processo desafiante, claro, porém ele vai permitindo que a gente cresça, que a gente amadureça de dentro para fora. A criança, ela põe para fora, ela não pensa, é adequado ou não, cabe isso ou não. Há uma liberdade nessa expressão emocional. Se ela tá brava, ela fica lá no canto. Se ela tá rindo, ela gargalha. Não importa se ela tá dentro de uma peça de teatro e a mãe não quer barulho naquela hora. A gente vai sendo censurado, né? A gente vai sendo moldado à medida que a gente vai amadurecendo da primeira infância, onde a gente é totalmente livre com os nossos sentimentos, para depois começar esse jogo. Cabe ou não cabe? O que os outros vão achar de mim se eu expor tal jeito? Então a gente vai criando um mecanismo de proteção que acaba ficando tão rígido que a gente mesmo vai desconhecendo o que está acontecendo dentro. Então a gente pensa, a gente descreve para o outro, ou a gente pontua no outro que um comportamento nos provoca, mas a gente esquece de falar: eu me sinto assim. O meu coração nesse momento está assim. Eu jogo a fala para fora. Eu falo: você blá blá blá, né? A gente acusa, a gente pontua fora, a gente vai buscar no outro quando eu estou realmente sentindo algo. Então o movimento ele é voltar um pouquinho, sentir, conectar.
Comunicar o que se sente pressupõe que você vai primeiro olhar para si. Para algumas pessoas, às vezes, o ser cordato, o conceder para o outro a escolha, sabe? A opinião, aquelas pessoas que, tudo bem, ok, tanto faz, ou até um silêncio que é sempre de concordância, é a maneira com que a pessoa tem de lidar com uma própria emoção. Às vezes ela não consegue expor que ela pensa diferente, às vezes ela não consegue assumir um limite, e aí esse lugar se faz presente. É uma forma também de reagir. Por quê? Porque ela está dando poder para o outro. Ela está comunicando, eu ainda não estou pronta para lidar com isso, eu não estou pronta para a sua reação. Então eu silencio e é como se eu isentasse as minhas mãos. Sabe aquela história de lavar as mãos? Assim, mas eu não falei nada, mas você tomou a decisão, então se algo decorre dessa situação, a pessoa nessa isenção, ela também está comunicando algo. Outro perfil tem a ver com as pessoas que são extremamente combativas e reativas. O tempo todo elas estão pontuando algo, elas têm que dar aquela opiniãozinha um pouquinho diferente, elas têm que dizer quase a última palavra na frequência alta, sabe assim, com imposição, com eu sei o que é melhor, eu entendo melhor, eu vejo o que é melhor, a última palavra é a minha. Então esse lugar também é um posicionamento de que ele vai gerar confronto, ele não vai gerar uma comunicação empática que aproxima e conecta o outro, que é o grande objetivo. Mas é o jeito da pessoa, faz parte da história de vida, possivelmente na infância foi um processo difícil de realmente lidar com esse lugar mais sensível. Ela foi exigida para dar uma resposta, então ela aprendeu assim e continua vivendo assim. E tem uma terceira maneira bem presente também, que é a pessoa que realmente ela diz, mas ela espera uma devolutiva favorável. Sabe aquela pessoa que é lisa como um sabonete, assim, que ela concorda, mas no final a história vem exatamente do jeito que quer. Uma pessoa que manipula as situações e pouco a pouco ela vai ganhando, assim, bem politicamente, né? Espaço, e de repente a coisa sai exatamente como quer. O que está acontecendo em qualquer um desses tipos de perfil? A gente está relacionando com o outro de uma forma onde a gente está sem olhar para as próprias emoções, não existe uma profunda sinceridade. E aí é um lugar para a gente se trabalhar. E isso é uma coisa que unicamente você pode fazer. Isso não é uma coisa que você pode apontar para o outro e falar: olá, você reativo de novo, olá, você exigindo a última palavra, ou o contrário, de novo você nesse lugar de não se colocar. Não adianta a gente querer forçar ninguém a chegar nesse lugar de maturidade emocional. Isso é um processo único, cada pessoa lida com as próprias emoções porque isso fez parte do histórico de vida. Só que num caminho de autoconhecimento a gente pode aprender a se conectar um pouco mais e admitir que para estabelecer uma ponte de comunicação entre eu e o outro, com quem eu divido minha intimidade, eu quero que seja uma comunicação saudável. Para que isso ocorra de verdade, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso permitir assumir os lugares onde eu tenho vulnerabilidade, onde eu tenho dores, onde eu sinto que eu posso falar de mim para o outro sem sentir que o outro vai me contra-atacar ou que o outro vai me julgar assim ou assado. Quanto mais eu permito que isso ocorra dentro de mim, mais eu dou a liberdade e a chance de que o outro também se desarme. E é nesse lugar onde o amor vai fluir plenamente, onde a comunicação empática vai ajudar ambos a lidarem melhor com a sua emoção. E a partir do momento em que a gente identifica qual é o meu próprio jeito de comunicar as minhas emoções e qual é o jeito do meu parceiro ou parceira também de lidar, a gente vai ter um momento aí de interação desafiador, porque o que se busca é esse lugar amistoso, onde a gente possa se conhecer melhor, se acomodar melhor dentro de um relacionamento para que ambos se sintam confortáveis, ouvidos
e respeitados nas suas necessidades emocionais. Então, por exemplo, uma pessoa que reage muito, aquele padrão que eu comentei, sabe, eu preciso sempre pôr para fora, eu preciso falar, eu preciso chamar uma DR. Será que no momento em que eu percebo isso, eu não posso dar um espaço para, de repente, quebrar esse mecanismo e não contra-atacar? Porque se eu entro na contra-argumentação, a gente já sabe qual é o fim dessa história. A gente vai ter uma noite ou uma tarde horrorosa, os dois super desgastados e uma comunicação que fez isso, ó. Ela levou para pontos extremos, gerou-se realmente um movimento de retrair cada um para o seu universo e depois tem um tempo, né, que a gente sabe quanto é difícil até restabelecer um olhar, uma reaproximação. Ao invés de contra-atacar, eu posso dar um espaço, eu posso olhar para isso e perceber o que está de fato incomodando o outro. O que será que tem nas entrelinhas de uma fala reativa, de uma fala que pode chegar para mim como agressiva? Se eu entro no contra-ataque e vou esticar o meu dedo e começar a pontuar o outro, eu estou comprando briga. E aí essa comunicação, ela se perde totalmente. Então, o olhar percebi o mecanismo, notei a minha reatividade, dá um espaço. Sabe, e esse dar um espaço numa situação bem prática, às vezes é dar uma respirada, sabe, mexer um pouquinho o corpo, descruzar uma perna, tomar um ar, olhar para fora, abrir o vidro do carro, sabe, uma história assim, você dá um espaço para isso e você quebra exatamente nesse momento a reatividade. E de repente você pode trazer a partir de uma consciência, claro, varia muito de situação a situação, uma fala que estabeleça um lugar. Vamos tentar olhar para isso de uma outra forma, do seu jeito, claro, eu estou trazendo só um exemplo, mas que você possa chamar o outro, vamos olhar para isso juntos de uma outra forma, não é eu tenho a fala ou você tem a direção, vamos, isso para nós dois é um ponto difícil, vamos tentar de outro jeito? Eu estou disposta, eu estou querendo te chamar para fazer isso comigo. Vocês percebem como a gente acaba quebrando um pouco o mecanismo? No caso da pessoa que se ausenta, né, que é aquele do tanto faz, né, e tal, como que será que você pode realmente convidar a pessoa? Eu queria ouvir o que você pensa. Você pode pedir realmente, você pode dizer a ela, no momento em que você percebe que ela está se retraindo, indo para esse lugar do, né, minhas mãos isentas, pergunta, faça, né, não impositivamente, mas convida. Como é que você sente isso? Se eu tomar tal decisão, como que fica para você? Se eu for lá e definir tal caminho, é legal para você? Como é que você vai se sentir? Então você começa a trazer o olhar para ela, porque normalmente esse padrão ele está mascarando um lugar de rejeição muito forte. Então o medo da rejeição faz com que eu não me posicione. Então eu prefiro que o outro defina, porque aí o resultado final não cabe a mim. Eu tenho medo de ser culpada, eu tenho medo de ser rejeitada, então eu me isento. Então quando eu convido o outro para colocar aquilo que ele pensa, sente, eu estou dando um espaço para mexer nesse mecanismo que está mais profundamente guardado lá dentro, percebe? E no último exemplo, aquela pessoa que é a política, né, que faz a maleabilidade e a teia, né, que sai exatamente o resultado do jeito que quer, é muitas vezes usar o humor, sabe, para de repente perceber esse lugar e quebrar o gelo também, no momento em que a pessoa está extremamente estratégica, mental e usando toda uma sedução ali para conseguir o que quer, de repente você traz o humor e nessa hora a pessoa mesma percebe o papel, às vezes totalmente nada a ver, né, com ela mesma, de estar querendo manipular uma situação. Eu acho que o lugar de encontro da comunicação, primeiro ele vai na autoescuta, eu observar e conhecer quem eu sou, o que eu sinto, quais são os meus valores e o que é importante para mim. Feito esse processo interno, eu posso me abrir para o outro, eu posso sim acolher e escutar o outro, porque muitas vezes a fala excessiva, ela afasta, ao invés de conectar. Então a argumentação também é uma maneira da gente se
armar contra o outro. Quando eu estou falando de comunicação, eu estou falando desse lugar de encontro, desse lugar que conecta e aproxima dois universos diferentes. Porque não importa que idade, que momento de vida, se é homem e mulher, se é homem com homem, não importa. A gente precisa estabelecer um lugar de encontro para que a nossa expressão emocional seja mais fluida. Então, é desse lugar que a gente está se direcionando. Eu trago essa reflexão, eu acho que é um ponto importante. A constelação tem me ensinado muito sobre a importância do sentir, muito mais do que ouvir as histórias dos antepassados. É um lugar lindo quando a gente realmente se permite sentir. E no sentir muitas curas podem acontecer. Então eu deixo essa reflexão. Espero contribuir de alguma forma e deixa seus comentários, curta aqui o canal e até um próximo vídeo.